Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso programa ABCVC Talks, né, um programa organizado aqui, patrocinado pela Valitec, em parceria com a BCVC. Né. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Danilo Chiumbata. Tá? Ele aqui é presidente do comitê da associação, mais especificamente o comitê de investimentos. Então hoje a temática aqui é o que esse comitê tem como missão, propósito, o que ele está fazendo na BCVC, nessa pegada de investimentos, tá? Danilo, eu vou pedir para você se apresentar aqui, fica à vontade, falar um pouquinho aí da tua trajetória profissional e conectar isso com o que te levou, né, em termos de motivação pessoal, a assumir a liderança aí do comitê de investimentos da associação. Legal. Bom, primeiro, obrigado, porque você é quase a primeira pessoa que fala meu nome direito, Oh, tá, Peter? Então, já é um desafio muito bom. Bem-vindo aí todo mundo que vai assistir, compartilhar esse tempo e esse momento com a gente. É um prazer estar aqui. Então, agradecer a Valitec, né? Super parceira. Agradecer ali o presidente Léo, né? E a BCVC. Estamos aí na missão, né, de disseminar mais conhecimento, né, qualificado, reunir bons cases de mercado, né, e conhecimento prático. Eu acho que esse é um fator diferencial aí, né. Bom, a minha carreira, na verdade, Peter, são 23 anos aí, é uma intersecção, tá, de tecnologia. Minha escola, minha fundação primária, né, engenharia de computação, então meus primeiros 13 anos aí trabalhando na área de desenvolvimento tecnológico, passei por grandes empresas, né, então minha escola foi PMO, isso já eu vou explicar um pouquinho porque que eu estou falando isso, sou bem old school, assim, principalmente quando a gente fala de investimentos, tecnologia, estratégia e transformação. Já liderei transformação digital em empresas globais, né? E hoje o que a gente vive eu chamo de tsunami digital. É a próxima onda, efetivamente, né? desse mundo todo que a gente está vivendo aí com a revolução da IA generativa, tá? Mas eu sempre combinei esses três grandes elementos, né? E gosto muito disso. A minha missão pessoal, eu me apaixonei nos últimos 16 anos a trabalhar com empresas de base familiar, empresas grandes, mas que tem um fator que eu acho que muda tudo, sabe, Peter? Eu costumo dizer, o futuro é inevitável, mas a gente tem que respeitar o passado. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem empresas que, muitas vezes de base familiar, que os negócios nasceram há 70, 80 anos, cresceram, evoluíram, muitas brasileiras que tomaram o mundo, tem um fatorzinho chamado legado, que muda tudo. Porque o hype do hype da inovação, a gente quer sempre ficar falando novo. Qual é a próxima grande coisa? E esquece, às vezes, do que as empresas já fizeram e o que as trouxeram até aqui. Então, tem um meio do um caminho ali, um equilíbrio, um tempero especial, que eu acho que é onde mora ali algo muito legal. E eu, particularmente, me apaixonei por isso. E hoje eu estou no distrito, né? A gente justamente conduz a área de estratégia e transformação, trabalhando. Eu brinco, até semana passada eu bati meu recorde. Fui fazer um projeto com uma empresa de 454 anos, cara. 125 anos de Brasil. Até Incrível. então, meu recorde era... Eu estava na Cargill, né? Liderava transformação e inovação lá. 200 anos quase de companhia. Nossa. Mas, enfim, é muito legal trabalhar nisso daí. Eu sou apaixonado, porque são transformações perenes, duradouras. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Muito legal, muito legal. Me conta um pouquinho do comitê, né, de investimentos, como é que ele está estruturado, como é que ele trabalha, e até antes disso, qual é a missão principal dele? Eu acho que a gente tem uma junção da missão da própria associação. Né? Por que uma associação? Acho que é uma pergunta super importante e relevante. Porque a verdade é que o mercado precisa de casos e experiências maduras. Né? É um mercado que passou por uma onda quando a gente teve esse movimento da inovação aberta ali em 2012, 2013, tendo uma explosão, né, lá do Vale do Silício, né, do que aconteceu com o próprio termo, né, cunhado pelo Chesbrough, né, quando o mundo percebeu, o mundo corporativo percebeu que, opa, eu posso inovar além das minhas fronteiras também, opa, isso pode ser interessante do ponto de vista de venture capital, né, de investir nisso, só que era aquele tiro largo, né, e muitas vezes desgovernado, né, onde a gente tinha aquele momento de queima de capital, né, então são momentos diferentes. E eu acho que o mercado amadureceu muito, entendeu que realmente é preciso mais pragmatismo e neste sentido, eu acho que faz muito sentido você ter uma associação que reúne casos de aprendizagem real, tanto positivos como às vezes nem tanto, né, nem tão positivos, mas de empresas que estão num grau de maturidade legal, bacana para poder falar sobre o assunto. E esse é o Comitê de Investimentos.
A gente brinca com o comitê de investimentos, obviamente, de uma associação de Corporate Venture Capital, acaba sendo o coração, porque efetivamente a gente está lidando com empresas que estão já numa fase de ter os seus veículos instaurados, né? Seja por meio de balanço, seja por meio de FIP, seja por meio de parceiros, né? Ali como a Valitec, né? Mas já tem um grau de maturidade legal, bacana, para ter história para contar. Então, o que a gente faz no comitê é um centro de excelência. Inclusive, a gente começou agora, né? O Ricardo não pôde estar aqui hoje, né? Mas o Ricardo, nosso vice-presidente, o Ricardo Kahn, ele, inclusive, começou um novo modelo nas nossas reuniões de comitê, que a gente está fazendo a reunião metade aberta e metade fechada, trazendo casos reais de mercado. Foi super bacana. Legal. Nós fizemos a primeira agora com o pessoal ali da Flávia, do varejo, né? E, poxa, foi super legal, porque é um momento que você tem de quem está fora da associação conhecer o que está acontecendo dentro e, enfim... a nossa missão é disseminar um conhecimento qualificado de boas práticas verdadeiras para quem quer ainda navegar nesse instrumento de investimento. Bacana, bacana. E é um comitê que tem bastante trabalho, né? Você vê aí cenários econômicos, né? O cenário muda com frequência, né? Hoje, que mundo é esse que a gente está vivendo? Um contexto hoje de altas taxas de juros, né? Então, só contar um pouquinho aí, como é que você, dentro do contexto cenário econômico aí, ver as grandes oportunidades ou riscos, como é que isso tem sido discutido lá no comitê? Peter, esse eu acho que é o tema, sabe? Porque a gente vem aí há 1 ano e pouco lendo o mercado, entendendo esse amadurecimento. Eu acho que o ponta do iceberg é a taxa de juros, sabe? Realmente, assim, virou uma briga de competição por capital. Aquele momento que se viveu aí de 2013 a 2018, 2019, onde você tinha ali volumes de dinheiro dedicados para isso, que não esperavam exatamente um ROI muito específico, né? Ele realmente acabou porque a torneira secou, a verdade é essa. As próprias grandes startups investidas globais, a gente viu esse movimento acontecer, né? De ter uma desaceleração, de ter um olhar um pouco mais pragmático. Não é só uma questão de competição de capital. Acho que isso, a própria inovação como um todo, como é que eu justifico um projeto que traz consigo muita incerteza? Inovação é igual a incerteza, né, Peter? Independente de qual seja o tipo, estou desenvolvendo uma nova tecnologia, um novo modelo de negócio, enfim, eu estou carregando ali a reboque uma série de interrogações. No mundo econômico-financeiro, isso não é uma coisa muito aceita, né? E corretamente, né? A gente tem que ser pragmático. Dinheiro não aceita desaforo, né, Peter? A primeira coisa é essa. Mas as empresas tinham um apetite equilibrado. Hoje, com taxa 15, com opções lá fora que você tem zero risco, conversar com o CFO e falar, opa, vamos construir um veículo aqui, é uma conversa mais difícil, mas não é só taxa de juros. A gente tem um momento de estabilidade. Geopolítica, né? Eu falo assim, Peter, faz 1 ano que eu estou falando isso, tá? Aí meu lado economista falando, tá? Cara, a gente voltou a 1930. Literalmente assim, todos os elementos que a gente está vivendo. Hoje teve algumas notícias aí, né, bem interessantes aí de amostras militares, né? Tensões geopolíticas mesmo. Tá uma briga que a gente está voltando a 1930 com alguns elementos. Dólar sofrendo ameaça. Se a gente tem um cenário onde a moeda americana sofre ameaça, a gente já sabe para onde isso vai dar, né? Então, assim, guerras instauradas, né, que estão persistindo e, né? Então, o cenário econômico e de mercado, ele é muito desafiador. Então, assim, o Brasil passando por momentos onde a confiança está muito abalada, então as empresas, obviamente, estão olhando para investimentos muito mais em outros lugares do que aqui. Então, assim, falar de Corporate Venture Capital nesse cenário, ele exige um preparo muito grande. A gente viu, inclusive, acho isso legal, né? A BCVC, a gente produz os relatórios, né? O Léo ali, né? Tá o tempo todo antenado. Nós tivemos um momento de, sim, declínio, né? Ali, acho que até vocês da Valitec também produzem, né? Sabem falar até melhor do que eu. 2021, 2022, obviamente, nós passamos por pandemia, né? Tudo isso, mas está se reerguendo. Tá? Ele está tendo uma recuperação, a gente tem observado, mas o sentimento e o propósito ele está muito mais maduro. O que eu quero dizer com isso é, hoje, para ter ainda sentido nesse tipo de veículo, ele passa por um escrutínio que antigamente ele não passava. E que eu particularmente acho que isso é bom.
O mercado amadureceu, ele não andou para trás, ele andou para frente. Eu comento sempre, né? A estratégia de CVC é mais uma das estratégias, né, de posicionamento da corporação em negócios portadores de futuro. É um investimento, né, em posicionamento competitivo da corporação de uma melhor forma no futuro, né, com melhor receita, melhor competitividade, etc. E o CVC é assim como a M&A, pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas. Então, na hora que a taxa de juros sobe, né, as corporações, principalmente aquelas que estão muito alavancadas financeiramente, elas têm que pagar juro e amortização de dívida em níveis que não eram esperados, e no Brasil, não estavam né, projetados. Né? Com moeda, às vezes, não tão forte, né? Você vê o balanço ficar negativo e foi o que aconteceu no mercado. Então, isso suga o caixa. Né? Exato. No final do dia, a dívida, né, o serviço da dívida suga o caixa e aí reduz o dinheiro para tudo, para M&A, CBC, P&D, marketing. Isso aí. Né? Então, assim, realmente seca o recurso, né? Seca o recurso. Tá? Então, é normal isso em ciclo econômico, né? Não é o primeiro nem o último, né? Não, com certeza não. Aí, eu sempre acompanho muito ali a pesquisa Focus do Banco Central, né? Agora, a inflação, no mais recente, IPCA, chegou a dar negativo. Isso. A inflação já é projetada dentro da banda, não, né? Segundo o presidente do Banco Central, ainda ela tem que ficar mais próxima do centro da meta, que é 3%, mas pelo menos já está dentro da banda. Exato. Né? Então, assim, a pesquisa Focus agora começa a projetar 12,5%, de 15% para 12,5% no final do ano que vem, depois caindo para 10% nos anos subsequentes. Então, já dá um respiro. Eu acho muito alto, acho alta ainda a taxa, tá? Sim. Mas é impressionante como isso a gente sente no mercado, o apetite para investimentos começa a voltar. Então, assim, tão logo realmente a gente entra num declínio de taxa de juros, no sentido dessas expectativas da pesquisa Focus do Banco Central, os agentes econômicos já começam a acelerar projetos, tirar da gaveta projetos e movimentos estratégicos de posicionamento mais agressivo. Isso eu já vi em ciclos anteriores, tá? Eu tenho uma visão um pouco mais caótica disso, sabe, Peter? Assim, acho que o fator é confiança. Mais que taxa, projeção é projeção. Sim, né? Sim. Eu acho que a nossa crise ela é instaurada de confiança. E isso é o que a gente vê no dia a dia do mercado. Você tem que convencer. E tá certo, de novo, tá certo. As empresas que têm dúvidas estão certas, tem que se cercar de informação, tem que fazer escrutínio, tá tudo certo. Mas a gente ainda está tendo um movimento de o que vai acontecer ano que vem, como que vai ficar. A gente tem outros fatores ali envolvidos de entender melhor como o cenário como é que a gente vai assentar essa poeira, né, Peter? Porque, assim, essa confiança do mercado com questão pública, como a gente tem gasto, né? Sim. Tem um cenário muito complicado. E a tensão geopolítica catalisada, né? Agora, exatamente. E você falou uma coisa muito boa, tá? Essa questão da alavancagem, ela é um fator muito relevante, mas muito relevante. Porque realmente empresas que... fator crédito na economia... Se endividaram muito quando o juro era mais baixo. E aí a gente tem um cenário difícil para o empresário, né? E a gente não pode esquecer disso. Por isso que eu comecei falando de legado. O CVC, você falou muito bem, ele é um instrumento estratégico. Então eu tenho ali... eu comecei uma estratégia de inovação, observei oportunidades econômico-financeiras, eu quero participar daquilo, vou desenvolver um novo negócio, não estou vislumbrando somente o retorno econômico-financeiro de médio e longo prazo daquela startup, eventualmente. Tem outros fatores. Acho que o principal fator é a sinergia com o negócio, né? Ou com a criação de um novo negócio, né? Que já está na estratégia da empresa. E isso muda muito o jogo, né? Às vezes eu preciso aportar porque eu quero fazer parte daquilo, eu quero trazer aquilo para o meu modelo. Então, são decisões difíceis que vão bater lá na linha do CFO, da presidência, né? Quem assina o cheque mesmo. Legal, vamos então, dado esse contexto econômico, né? Minuto econômico. Minuto econômico, mas crise igual a oportunidade, né? Então, na minha visão, nunca foi tão bom. Bom ponto. Para quem tem uma boa visão, uma boa tese de investimento, é um momento extremamente favorável para investir. É verdade. Essa é a hora de investir. E o empreendedor entendeu isso também, tá, Peter? É legal, essa torneira que secou, ela obrigou o empreendedor a subir a régua também. Exato, é legal. Ele também, a conversa de investimento fica mais palatável, né? Aquela coisa de fazer pitch de 5 minutos achando que vai ganhar um cheque. Vai ganhar um cheque absurdo, um valuation absurdo. Exatamente. Isso acho que ajuda, inclusive, a melhorar o mercado. Concordo 100%. Então, vamos falar então um pouquinho de deal flow, tese de investimento, né? O que você vê aqui nesse contexto do Brasil? O que vocês têm visto de deal flow? Tá. Né? E quais são as teses, os setores
que você acredita que seriam bons investimentos hoje? Olha, a gente está vendo assim, eu vejo 2 cenários, tá? Um primeiro cenário, que eu vou chovendo molhado aqui, eu sei, mas acho que é importante falar. As empresas estão focando esses instrumentos para aquilo que gera valor, assim, curto prazo para o core business. Então, são efetivamente investimentos que vão trazer mais eficiência, ganho de eficiência e produtividade. E compreendo, tá? Quem está ainda com o apetite de olhar para aquilo que é o H3, né, o H2, H3, setor. Setor está difícil de falar, né, Peter? Assim, a inteligência artificial abriu um leque de mercado que biotecnologia, uma coisa muito legal que eu acho que aconteceu no mercado é o desenvolvimento de tecnologia hard, não mais apenas aquele tipo de desenvolvimento que é até por conta eu vou fazer uma plataforma, vou criar aqui um software, um SaaS. A inteligência artificial está vindo como um tsunami, eu falo isso no meu livro, tá? Tão grande que esses produtos, muitas plataformas que a gente conhecia passaram a virar funcionalidades e estão perdendo o mercado do dia para a noite. Vou dar um exemplo aqui, assinatura digital. Né? Criou-se um mercado em função disso, hoje já está embedado lá dentro da IA, do Gemini, enfim, do dia para a noite, entre aspas, né? Aquilo sofreu os que disruptavam sofreram disrupções. E está muito fácil validar hoje plataformas, né? A gente, aqui, antes de vir para cá, estava com um VP da Oracle. Posso falar porque ele falou, né? Então não tem problema. E ele estava justamente conversando e falando sobre, num evento que nós estávamos, o desafio da Oracle no middle market, de que eles estão sofrendo alguns tipos de pressão por empresas que nasceram há 6 meses atrás de 8 funcionários. Vamos parar e vamos olhar para isso. Sim. Uma empresa, líder global, tem 300 mil funcionários, super estabelecida, começa a sofrer pressão de um player novo de 6 meses com 6, 7, 8 funcionários. Só que esse time tem um exército de 200 devs potencializados por IA e comendo o mercado. Então, o que eu quero dizer com isso, no final do dia, não é sobre inovação, é sobre investimento. As novas tecnologias hoje precisam muito menos de capital naquela fase inicial que era onde antes elas capturavam mais, né? Verdade. Porque eu tenho hoje vibe coding, se você tiver minimamente um time super qualificado, você monta um exército sem precisar ter custo de capital. Que é esse exemplo dos 8, né? Que funcionam como 200 devs. Exato. E você vai brigar com um grande player global. O cara criou um RP para brigar com a Oracle. Olha. Tá vendo? É nesse nível. E eles estão projetando que vai muito logo aparecer a primeira startup de 1, 2 pessoas com valuation aí de acima de 1 bi. Nossa. Então, assim, esse é o mundo que a gente está vivendo de verdade, né? E isso muda muito o jogo da necessidade de capital. Em que momento esse cara vai precisar? Ele vai precisar? Que tipo de capital, não somente dinheiro, ele vai precisar para poder ser ou se atrair por um investidor, né? Porque não é só o investidor que tem que se atrair, é uma relação ali, né? Que tem que ser sinérgica. Esse é o grande fator que eu vejo. Você perguntou de deal flow. Deal flow e tese de investimento. Então, nesse contexto, o que seriam bons investimentos aí? Hoje a gente não dá para fugir. A gente está numa crista da onda e está todo mundo tentando se encontrar onde navegar com a tecnologia de inteligência artificial. Esse é um jogo de longo prazo ali, de 5, 10 anos, onde que a gente vai estar em 2035, ou como isso vai afetar o meu negócio. Isso realmente vai ser disruptivo? Vai, não vai? Porque tem negócios que não vão ser, né, Peter? A gente tem negócios que vão continuar sendo a mesma coisa, mais eficiente. Então, é importante ter... Só que você falou a palavra, né? Estratégia. Que tipo de tese estratégica eu tenho? Isso não nasce da vontade de investir. É o contrário. A vontade de investir, ela nasce da estratégia. Boa estratégia. Aí que é onde a gente entende... Então, IA com certeza. A IA com certeza, biotecnologia, né, computação quântica. A gente tem algumas avenidas, né, de investimentos tecnológicos que não são jogos de curto prazo, mas que são os jogos que mudam efetivamente a agulha, que estão muito abertos, né, que a gente tem visto. Agora, isso é o que eu vejo do mercado. Aquilo que eu vejo das teses em si, as empresas estão bem mais precavidas. Então, de novo, olhando muito mais para o que faz negócio, o que vai mover a agulha do meu... A Flávia estava falando para nós na reunião aberta. Pô, tô no varejo. A nossa tese é o que vai mexer... O varejo é dinâmico. Sim. Amanhã já mudou. Sim. Eu preciso algo que vai mexer na agulha do varejo amanhã. Então, isso é pragmatismo. A mescla, é tudo aquilo, equilíbrio na vida, tá? Eu tenho visto muitos agentes, e acho que é inteligente isso, né? Falando em IA,
atacando as oportunidades relacionadas a vendas, a vendas e marketing. Né? Faz dinheiro, né, Pedro? Faz dinheiro, que é uma alocação inteligente e rápida para mexer ponteiro, né? Inteligência comercial, inteligência preditiva. Aí quando eu falo IA, todo mundo aqui sabe, né? A gente não está falando só de Gen AI, né? E de agentes de AI, nós estamos falando de todo o conjunto de tecnologias, machine learning, análise preditiva, né? Tudo isso potencializado. Mas é o que você falou. O que vai me ajudar? Essa semana a gente estava participando de um comitê de investimento de um fundo nosso, e lá foi um empreendedor apresentar de uma startup pequena, tá? Mas eu vou aqui só comentar um pouquinho. Ele mostrou como é que ele usou IA em vendas. Tá? Então ele tinha 11 vendedores, hoje ele só tem um. Aí. E aí tem um IA vendendo, né? Um agente de IA que eles estruturaram e customizaram internamente vendendo, que está vendendo 10 vezes mais do que o time que ele tinha. Ele não chegou a contratar 11. No plano de negócio original dele, ele ia contratar 11, ele chegou a 7. Aí começou a acabar o dinheiro, né? E a gente fez uma pressão também, olha, a gente não vai te dar follow-on aqui se você não mostrar resultado com esse recurso. Então a gente deu, na verdade, metade do dinheiro que ele precisava, e essa restrição até foi boa, que ele se obrigou a inovar internamente. Ele mudou o plano de negócio de ter uma área com 11 vendedores, investiu em IA, em 6 meses depois ele tem hoje um vendedor só sênior para atuar de forma por exceções, né? Quando o comprador quiser conversar com alguém, e está vendendo 10 vezes mais. É impressionante. Tem uma zona de produtividade aí que a gente olha muito, lá no distrito a gente faz essa conta, tá? Até é bem interessante esse ponto. A IA tem esse viés, assim, sabe, Peter? Todo mundo chega para nós com uma expectativa de eu vou investir X e vou cortar Y, FTE e tá aí o meu ROI. Aliás, um negócio legal também, que assim, o hype do momento é falar de ROI. E um monte de gente que não sabe nem o que significa ROI, sabe, Peter? ROI. Agora inovação tem que dar ROI, inovação com resultado. Cara, tem tantas formas de se mensurar o resultado, né, que faça sentido para aquela estratégia. Mas esse é um outro capítulo para a gente falar. Porque não é simplesmente o quanto eu me devolvi pelo investido. Né? Até porque às vezes isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Né? Sim. Então se você começa querendo medir ROI, às vezes você vai ser meio míope assim, então, e entender coisas erradas. Mas o ponto é que assim, a gente não vê acontecer esse corte de FTE generalizado, tá? Tem zonas... É que você cresce também, você vai ter receita, né? Tem zonas de produtividade. Sim. Então, aquelas atividades que são super, assim, braçais, com baixo grau de especialização, poxa, sabemos que vai. Vendas, às vezes, né? Pré-vendas, como se fala muito, né? O SDR, naquela... A gente vê muito todo dia no Instagram, né? Eu tinha não sei quantas pessoas na minha mesa agora não tenho mais ninguém, enfim. Mas calma, não é bem assim também, sabe, Peter? Assim, a gente vê muito mais ganho de produtividade. É um ganho de produtividade, capacidade de executar mais com menos recursos, né? E as pessoas liberam tempo de coisas bobas. Aí sim as pessoas começam a fazer coisas que interessam mais. Porque tem os dois lados, né? Ela cria riqueza, você produz mais com menos recursos, né? Exatamente. Gera nova riqueza. Não, o dinheiro está falando de gente, né, Peter? Mas também contribui na redução de custos. Isso é inevitável, né? Inevitável. Mas aí que te torna mais competitivo para crescer mais ainda, né? E contratar mais pessoas para atender a novo nível de produção. Isso. Não normalmente nas mesmas funções, né? Mas em novas atividades. Mas a redução de custo inicial também te gera mais riqueza, mais competitividade, para você crescer ainda mais receita, market share e contratar mais pessoas. Essa é a palavra. Você matou. Competitividade é a palavra da vez. Então, então, assim, com certeza a IA é a grande temática, né, de oportunidade, né, dentre outras. Vamos falar um pouquinho agora, mudar para a gestão de portfólio, acompanhamento de portfólio, também, que é uma temática que vocês trabalham no comitê, né? Fala um pouquinho aí sobre gestão de portfólio, de melhores práticas e métricas. Aí, como se faz uma boa gestão de portfólio, naquelas que a gente já investiu, né? Boa. A gente começou a falar de métricas aqui, até falando um pouco do ROI, né? Eu acho que a grande métrica que todo mundo observa e tem uma comum, tá? Para os que são maduros, é o potencial de sinergia. Porque, por exemplo, às vezes eu estou ali com o meu portfólio de investidas, que é muito diverso, eu olhar como a gente fazia, né, no ano passado, só o MRR daquela startup, como que ela está... Inclusive isso conflitava, né? Porque às vezes você estava queimando, fazendo um cash burn, com o MRR crescendo, mas não condizente, né? Não se pagava ali, né? Tô comprando mercado, certo? Então tem que tomar cuidado.
o que eu já vi dar certo, tá? E aí tem casos muito legais, assim, acho que vale eu falar aqui. Tem um pessoal muito bom no Brasil, que é o da Randon. Eu já tive a felicidade de trabalhar com eles. E Daniel Eli, né, é um cara fantástico. Tem um líder estratégico por trás que construiu o fundo de investimentos lá, né, o Randon Corp. Matheus aí, todo mundo, um grande abraço. E você vê uma estratégia muito forte sendo construída em como que eu vou, o que eu penso para o negócio do futuro, que tipo de investimento que faz sentido para mim, para eu construir uma plataforma de negócios. E aí é onde a gente consegue entender que tipo de métrica vai fazer sentido para o meu portfólio. Não é simplesmente olhar para o NPV, para o MRR, para o ARR, isso são métricas adjacentes. Então, cada empresa vai construir o seu pool de métricas de acordo com essa estratégia. Às vezes, percentual de novos entrantes de um mercado que eu não tinha e de repente eu passo a ter. Dados e informações que eu também não tinha e isso é estratégico para mim e passo a ter, certo? Então, o que a gente fala nos comitês, e a gente é muito diverso, né, Peter? Nós temos ali várias linhas, né? Nós temos pessoas que são líderes de CVCs de empresas de tintas, de empresas elétricas, de empresas do varejo, de empresas de bens de consumo. Então, esse tipo de diversidade do portfólio, ele está muito presente na estratégia da companhia. E tá certo, é isso mesmo que a gente recomenda. Então, bacana. Então, além dos indicadores financeiros tradicionais, né, de acompanhar o portfólio, né, você tem indicadores estratégicos que derivam, né, do objetivo da estratégia do CVC. Exatamente. Né? Então, você vai buscar market share, novo produto, novo serviço. Então, estão ligados a esses objetivos estratégicos da tese de investimento. E isso ali que vai amaciar a conversa, porque muitas vezes, se você olhar só para o financeiro, às vezes não faz sentido. É um ponto legal. A gente está falando de corporate venture capital. Nós não estamos falando de venture capital e nós não estamos falando de investir na bolsa. Tem outros 1000 veículos de investimentos que a empresa tem. Ela pega o dinheiro do caixa, o CFO, investe no mercado financeiro, né, faz aplicação. Cada um desses tem uma lógica diferente. Certo? Sim. Então, por que eu vou abrir um instrumento de investimento em Corporate Venture Capital? Porque a minha empresa quer ter um veículo de inovação que eu quero participar financeiramente. Eu já entendi, e muitas vezes começa assim, né? Eu contratei 1, 2 startups, vi um potencial ali como cliente fornecedor, né? Poxa, que legal, aqui tem uma oportunidade, essa curva de crescimento é muito grande, eu quero entrar nisso daqui. Mas não é só o retorno financeiro. Eu quero entrar nisso daqui estrategicamente. Quanto isso é sinérgico para o meu negócio? E isso é outro ponto que a gente vê as empresas se perderem. Quando o objetivo é só puramente financeiro, a conta não fecha, Peter. Não fecha. Até porque uma curva J longa, né? Você tem naquilo que é bom é assim. Uma barrigada, né? Exatamente. De consumo de caixa alto, né? Durante um período longo até começar a retornar. Então, é um jogo de estratégia mesmo, né? Isso aí. Legal. Vamos falar então um pouquinho aqui de tendência. Tá. Né? Tendências, como é que vocês estão olhando aí para o Brasil e fora do Brasil, da atividade CVC, dentro da temática investimento? Tá. Olha, o que a gente observou até nos últimos 2 reportes que a gente lançou em conjunto, né, Peter? Até acho que vale aqui, né, deixar o link para o pessoal. Tem um reporte muito bom que foi lançado agora, uns 3 meses, né, mais ou menos. Nós viemos, e é legal esse ponto, porque, poxa, o Léo, né, evangelizando o mercado em duros quase 2 anos, né, num momento muito difícil de mercado, onde a gente ia para os eventos e como é que está o mercado de CVC? Era aquela pergunta que ficava um silêncio na sala, sabe? Hoje a gente está numa crescente retomada, tá? Eu diria que, assim, as empresas que permaneceram são sólidas, têm teses sólidas, têm investido com tranquilidade, sabem o que querem fazer, então os números mostram para a gente que a gente está indo numa retomada. Não é a mesma bolha que foi, né, de 2020, 2019, mas a gente está tendo um cenário mais amigável diante de tudo aquilo que a gente começou conversando, né? A gente tem que lembrar que nós estamos nesse contexto de mundo aí. É que o desafio não mudou, né? Na verdade, a necessidade da estratégia de CVC, ela foi intensificada, né, com a entrada de IA. Então, IA agora, você já tinha que ter uma resposta de inovação gigantesca. Né? Exato. Você tem várias tecnologias paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Aí, e eu quero CVC, eu quero M&A, eu quero aquisição, o que eu quero? Você tem que ter essa estratégia de inovação, tese de investimento, e aí
tem os mandatos, né? Para M&A, CVC, P&D, assim vai. A gente viu, a Apple perdeu a curva da IA. Vamos aqui, né? Nossa, empresa mais inovadora, exatamente. Né? Ela perdeu a curva da IA. Passou um tempo brigando com a IA, lançando reporte no mercado, dizendo, olha, a IA não pensa, tem seu fundo de verdade, mas tem muito mais um fundo de preciso falar mal disso aqui porque eu tentar perdi. segurar um pouco, né? E ao mesmo tempo tá ali, quase comprando a Perplexity, né? Por 7, 8 bi. Então isso é o quê? Isso não é CVC, né? Eu tô dando um exemplo aqui de uma empresa referência tecnológica, mas você vê, né? Estratégia. A demanda por resposta, estratégia de inovação. E eu perdi o bonde, CVC entendeu? e outras estratégias só tá aumentando, né? Apesar de, então, é interessante o ambiente. Você tem uma restrição de recursos maior em função do aumento da taxa de juros. Mas o ambiente econômico, a dinâmica de mercado, sob o ponto de vista de disrupção, só se intensificou. É isso. Então, eu preciso de recursos para investir nas estratégias de CVC, P&D, M&A, parcerias estratégicas, senão eu não sobrevivo, né? Então, é um ambiente mais restritivo de recurso, mas a necessidade de resposta só se intensificou, né? É verdade. Então, é um desafio empresarial realmente gigante. Aí, de priorizar e escolher onde investir, né? Porque obrigado, não tem... E assim, aquilo que eu não estou fazendo, meu concorrente, né? Eu não sei, está fazendo. Então, e ainda sobre isso é um senso de urgência, né? Porque as coisas com IA são muito mais rápidas. Né? Muito mais rápidas. Isso é o grande fator, não é a tecnologia, Peter. O que a gente está vivendo, o grande diferencial como mundo, não se trata de o tamanho da tecnologia, o potencial da tecnologia. Se trata do tempo de amadurecimento e inserção nas nossas vidas mesmo que essas tecnologias estão acontecendo. Muito rápido. Nunca foi tão rápido. Impressionante. A gente veio de um mundo onde demorava 80, 40, 50 anos para uma tecnologia sair de um TRL lá, 1, 2 e ir para um 7, 8. Hoje a gente está fazendo isso o ciclo hoje está 15 anos. E a gente está projetando 10 para 5 anos. Como é que é a vida? Né? É impressionante, o desafio empresarial é gigantesco. E aí como é que eu mantenho o meu radar de mercado aberto, né, Peter? Eu acho que é legal falar sobre isso, porque no final do dia as empresas estão tendo que desenvolver algumas musculaturas dinâmicas que, para se manter competitiva, que é o que a gente chama de capabilities, né, tá desleal o jogo, né? E aí eu deixo a provocação, como que um instrumento de investimentos para empresas que já têm uma estratégia, estão estabelecidas, quando a gente tem o dinheiro, isso favorece. E outro ponto, no Brasil, a gente tem co-investimento com muitos veículos também, né? Assim, Peter, hoje a gente tem várias linhas, né? Que a empresa bota essas linhas botam 2, a desenvolvimento tecnológico em fase muito inicial, só que eu preciso estar inserido num ecossistema mais maduro, então eu tenho que estar conversando com o parque tecnológico, Instituto de Ciência e Tecnologia, muitas vezes criando o meu próprio Instituto de Ciência e Tecnologia, que vai se utilizar desse mecanismo de CVC, percebe? É todo um quebra-cabeça estratégico ali, quando a empresa quer estar bem posicionada nisso, não é só, coloca X mil no balanço ou vai lá e faz um FIP. Vocês ajudam a amadurecer isso, né, o tempo todo. Então, de novo, a gente vai cair na estratégia. Legal. E aí o comitê, ele também tem um papel de disseminar conhecimento, não é isso? O que vocês têm planejado de ações nesse sentido, de difusão de conhecimento, de melhores práticas? Vocês não, né? Nós, né, Peter? Nós, porque eu acho que vale falar que é super parceiro com a Valitec. Esse é o core central, sabe? De tudo isso que a gente está falando, provocar boas discussões, provocar estudos de caso, entender o que está dando certo, o que não está, com quem está fazendo isso, barriga no balcão, sabe? Assim, um pouco mais longe do podcast, né? Assim, Peter, acho que é o fator central. O que a gente tem feito, então, assim, cronogramas de agendas. Esses cronogramas a gente está mesclando, né? Como eu falei ali, agendas onde a gente traz toda vez na reunião. É mensal, agora a gente está vendo se vai ser bimensal, porque deu tão certo que o assunto rende tanto que a gente acabou tendo um problema de tempo. Então, assim, as reuniões elas acontecem, a gente traz uma empresa madura com uma startup investida, isso é legal, porque tem os dois pontos de vista, né, Peters? Aqui a gente está falando só de mercado, corporação, mas você tem o lado de quem está ali desenvolvendo uma tecnologia e fez parte de um investimento. Essa dinâmica também é um casamento,
né? E a gente está trazendo isso, a gente está publicando os reportes junto com a associação, tem os nossos eventos que a gente também faz, né? Bastante ano passado nós recebemos um comitê, olha que interessante isso, né? Foi antes dessa bagunça toda, mas a gente recebeu o comitê do Canadá para discutir investimentos no Brasil. Bacana. E o Brasil é a bola da vez, sabe? A gente, como sempre, a gente tem aquela síndrome de cachorro, né? Assim, velho, né? Vira-lata. E, assim, a gente tá todo mundo brigando, a gente tem aí uma potência enorme. Você me perguntou de teses, poxa, sustentabilidade, bioecologia, transição energética. Poxa vida, né? Tem um desafio de supply chain no nosso país, é gigantesco na nossa região aqui, né? Então, tem muita coisa. Sim, bacana. Tá, muito bacana, tá? Então, indo agora para o nosso encerramento aqui, vou deixar para você 2 perguntas, tá? Aqui para o nosso público, para você responder para o nosso público. A primeira é, no momento atual, né, o que você diria agora para uma corporação que está olhando para o CVC como estratégia? Essa é a primeira pergunta. Deixa você responder, eu já faço a segunda. Pode. O que eu diria é olhe com muito cuidado para a estratégia. Como a gente falou aqui bastante, né, o dinheiro está caro, nós não temos muito mais aquele ambiente de errar, né, que na verdade nunca existiu, ninguém gosta de errar, né? E está tudo bem com isso. Eu diria o seguinte, tem que ter uma análise pragmática, tem que ter realmente uma vida muito próxima da realidade da companhia, entender com profundidade a estratégia, se cercar dos bons, então procurar bons parceiros, boas trocas, bons benchmarks, entender com profundidade, porque como a gente falou lá no começo, dinheiro não aceita desaforo e não pode ser diferente. Então, assim, entender para quê, responder algumas perguntas antes. Para que eu quero esse veículo? Por que eu quero ele? Como que eu pretendo incorporar ele na minha empresa, porque muitas vezes essa conversa ela não acontece no modelo de estrutura de governança, de compliance que a empresa possui. É preciso olhar para isso e estudar com profundidade e entender o que está dando certo. Legal, bacana, muito bom. E aí, então, participar da associação, da BCVC, dos comitês, é doação de tempo, né? Então, você está aí contribuindo, né, pessoalmente para a construção e fortalecimento do ecossistema brasileiro de empreendedorismo, de inovação, que no final do dia gera riqueza, né? Então, o que te inspira a continuar nesse propósito e nessa contribuição de fortalecimento do ecossistema? Pô, Peter, essa é uma pergunta que mexe com a minha vida, porque assim, olha, nós estamos em 25, né? Há 12 anos atrás, eu fundei o primeiro hub de inovação do Rio Grande do Sul, tá? Sem investimento, né, de grandes players, assim, né? Na verdade, estava nascendo o Cubo aqui em São Paulo, eu estava lá, vi uma oportunidade de levar isso para uma região que era muito pujante economicamente, mas que estava muito desconectada. Nós começamos muito pequenos, cheguei a incubar o Uber, né? Enfim, aí foi uma história muito legal e a última vez que eu parei de fazer conta, nós geramos para a região, né? Eu tinha uma unidade em Caxias do Sul e em Porto Alegre. A última vez que eu parei de fazer conta foi mais de R$1 bilhão de impacto econômico. Tá? Só uma startup que nasceu com 2 pessoas dentro do Hub, hoje está faturando em torno de 450 milhões de reais por ano em marketplace eletrônico. Tá? Então isso para nós traz uma satisfação pessoal, que não é só a minha profissão, meu ofício, minha carreira, minha vida de estudos, tá? Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com empresas que gostam de fazer isso, manter o legado enquanto elas estão se reinventando, mas sem esquecer a essência. E o Corporate Venture Capital é um desses instrumentos. Tá na associação, é uma satisfação pessoal porque a gente está cercado de gente boa. Para todo lado que você olha, você só tem gente boa, olha aqui, né? É uma motivação para outros se associarem, né? O público se associar. Esse é o fator, assim, a gente sabe aquilo que sozinho a gente não faz nada, né? Nada de bom, né? Então, assim, se cercar dos bons, de gente que é melhor que você, isso motiva, que promove agendas, né? Que está o tempo todo ali te instigando e te trazendo conhecimento, experiência. Então, eu acho que a associação ela tem esse papel, tem uma felicidade muito grande de fazer parte. Estamos aí há quase 2 anos já, né? Desde a presidência do Rafael, eu era vice-presidente, agora estou presidente, com certeza logo o Ricardo vai estar presidente, enfim, e por aí vai. Nos cercando de pessoas boas, subindo a régua, acho que esse é um fator que a gente tem puxado muito, de como que a gente sobe a régua
régua do conhecimento disso, promover aí conexões e conhecimento de valor. Acho que estamos nessa missão. Fantástico, fantástico. E é isso, no final do dia é que gerar riqueza, né? É o investimento que cria riqueza, né? Você vê, eu falei lá de Caxias, eu vou falar várias vezes aqui, mandar um abraço pro Daniel de novo, né? O que a Randon virou ali é uma coisa maravilhosa, sabe? É lindo de ver, sabe? A transformação organizacional que foi feita ali. E nesse sentido, sabe, com fundo de investimentos, né, com investimento em startup, compra de empresas de tecnologia, novos negócios. Esse é o exemplo. Aliás, eu aconselho quem quiser um baita case aí para procurar por eles. Legal, bacana. Então é isso. Tivemos aqui o prazer, né, a felicidade de ter aqui o Danilo com a gente, né? Vou tentar acertar o nome novamente, ver se eu acertar. Então, Danilo Chiumbata, tá certo? Aqui é o presidente do Comitê de Investimentos da BCVC. Hoje ele está no distrito, né? Lá liderando a área de estratégia, não é isso? Isso. O distrito passou por uma transformação também há 2 anos. Acho que isso é legal falar, né? A gente tem o GenAI Lab. Hoje são 84 startups totalmente de AI para tudo, né? AI para HR Tech, EdTech, né? Enfim. Só que tem uma tese clara que é AI, tá? E isso, o que era hub de inovação antes virou o GenAI Lab. Mas o core hoje do distrito, ele é desenvolvimento tecnológico. Então isso é bem legal. As empresas que procuram a gente, elas querem construir uma estratégia para AI e construir tecnologia proprietária, que é o que a gente chama do AI Factory. 85% do nosso trabalho está nisso. Empresas desenvolvendo as suas tecnologias de inteligência artificial. E muitas delas com oportunidade de investimento também. Muito legal, muito legal. Então, obrigado, Danilo. Obrigado aqui. Eu convido o nosso público, né, aqui que acompanha o canal, a se inscreverem, ativarem o sino aí na tela para poder receber em primeira mão as notificações de novos programas e se inscreverem no canal e também participar da associação, né? Realmente, cada entrevistado aqui fala algo parecido. Ó, vale a pena estar lá, eu aprendo bastante, tem pessoas interessantes, o propósito é bacana. No final do dia, a gente está contribuindo para fortalecer um ecossistema de empresariamento, de empreendedorismo e inovação que cria riqueza. Então, quem tem essa pauta, vem se juntar conosco. É legal, né, Peter? Só para deixar o convite, as reuniões elas são divulgadas, né? A Deloitte sempre está ali ajudando a gente nas agendas e nas pautas, né? Então, fiquem atentos, participem, assistam a parte da reunião para depois se aproximar. Excelente, muito bom. Obrigado aí pela atenção de vocês.